Olá, bem-vindo à TV Poços, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2016. Bem-vindo à TV Poços. É sempre motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com as suas participações, com as suas opiniões, que são sempre muito bem-vindas. Faça isso através do telefone 3721-6955. 3721-6955 para você fazer perguntas e emitir as suas opiniões. Já na rede social você também pode fazer isso dando curtir na nossa página no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Também dê um curtir lá e mande a sua participação e você ainda pode assistir às edições anteriores. Hoje nós temos o nosso entrevistado, que é o Coronel Luiz Carlos Lima, ele é secretário municipal de Defesa Social. Como vai? Bem-vindo, secretário. Bom dia, Lembrando, bom dia, Vonei, bom dia, telespectadores, é um prazer e agradeço o convite, esse momento aqui de conversa sobre temas da nossa cidade. Isso aí, vamos conhecer mais a respeito da nova Zona Azul aí, do sistema de estacionamento rotativo que será implantado no município ainda esse mês. E, inclusive, essa edição aqui é reapresentada no período noturno, após o Telefatos e também após a meia-noite. Hoje, nosso colaborador é Volney do Lago. Tudo bem, Volney? Bom dia, Zambrano. Bom dia, secretário. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com você, Zambrano, para a gente poder debater, então, os nossos temas aí previstos para hoje, né? É um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Grato pela disponibilidade de nos atender hoje. Muito obrigado. Bom, vamos começar, então. Antes da gente entrar na questão do estacionamento, agora os agentes de trânsito parece que estão bem incorporados aí ao ofício, a própria comunidade já se adaptou à presença deles. Como é que está isso para a secretaria, secretário? Logicamente, todo o processo iniciado, ele tem suas fases de desdobramentos. Então, nós tivemos a implantação a partir de agosto, efetivamente, do ano passado, e, logicamente, hoje nós já temos um patamar, um estabelecimento de harmonia maior em relação a essa atividade no seio da comunidade. Tivemos e registramos certas dificuldades iniciais que também fazem parte do processo, embora se faça todo o possível para que isso transcorra da melhor maneira possível. Mas agora nós podemos dizer que, como aconteceu com a fiscalização eletrônica, como aconteceu com uma série de outros processos, a gente está num novo estágio, também já preparando para uma nova alteração, que é exatamente essa incorporação da fiscalização do estacionamento rotativo, que também faz parte do rol e da missão dos agentes. E qual o tipo de treinamento que eles recebem ou receberam para desenvolver as suas funções? Quando foi estabelecido o próprio concurso público, dentro da fase classificatória e até eliminatória, nós tivemos o curso de formação. Então, esse curso de formação foi uma condição para ingresso, inclusive com aproveitamento. Então, nós tivemos um curso de 180 horas aula, inicialmente desenvolvido em parceria, através de contrato com o SESC Senat, que também é uma instituição reconhecidamente validada nesse tipo de treinamento e nessa área, foi criada para trânsito e transporte, né? Então, prestou esse serviço ao município e estamos fazendo uma programação para que, periodicamente, a gente consiga fazer um processo de reciclagem. Já iniciamos um processo de contratação para uma segunda fase de capacitação, que seria um treinamento muito mais focado dentro do Manual Brasileiro de Fiscalização e alguns outros desdobramentos de operação diária, porque a partir do estabelecimento da atividade, a gente vai identificando aquilo que a gente tem de mais forte e aquilo que a gente tem ainda a dar uma caminhada mais efetiva. Então, nós estamos aí em fase de uma nova programação, de um novo curso de capacitação, em torno de 36 horas aula, com especialistas, exatamente dando vamos dizer assim, um up, né, nesse processo. Não gosto muito de falar esses neologismos ingleses, não, mas ele acaba simbolizando bem a ideia, né? Então, vão dar uma avançada nesse processo de capacitação e, eventualmente, a gente tem encontros internos, né, que fazem parte disso. E, além desses cursos, antes, efetivamente, deles serem lançados na atividade de rua, nós ainda tivemos 2 semanas de processo de integração, onde trouxemos aí Corpo de Bombeiros para falar de primeiros socorros,
polícia militar para relatar a experiência de rua, prepará-los cada vez mais, e o setor de operação da própria secretaria, estabelecendo lá orientações relacionadas à forma de funcionamento da cidade, o sistema viário, os pontos de estrangulamento, as principais demandas e as prioridades no emprego. Você respondeu a minha próxima pergunta, mas tudo bem, depois a gente dá uma maquiada nela aqui. Não tá sabia qual era, né? Vai, Valdeir. O secretário, você falou de todo esse trabalho, imaginei assim, puxa, a preparação, né, desse pessoal todo e envolver a instituição de ensino, aí no caso o SESC-Senat e tal, mas eu queria saber efetivamente qual é o número de agentes que vocês hoje dispõem. O concurso, o número de vagas previstas na lei complementar, salvo engano, de 68, ele previa 30 agentes de trânsito. Então o concurso foi aberto para 30 agentes de trânsito. Em razão do rigor do concurso, nós só conseguimos aprovar 27. Então, nós incorporamos 27 agentes de trânsito que estão divididos em 2 equipes de trabalho em função da jornada estabelecida na lei, que é de 12 por 36. Então, um dia trabalha a equipe A, outro dia a equipe B, ou seja, par ímpar. Você tem a metade desse efetivo trabalhando continuamente, né? Isso, a cada dia a gente conta com 13 agentes de trânsito que também não entram em operação no mesmo horário, porque o funcionamento da cidade não é todo mundo ao mesmo horário tempo, e a demanda não se encaixa totalmente na mesma faixa. Então nós temos uma pequena parte dessa equipe que entra às 6h30, depois nós temos o principal da equipe que entra às 8h, ainda temos mais um finalzinho que entra às 9h30, ou seja, a gente cobre com os agentes de trânsito de 6h30 às 21h30. Às 21h30. Alteração apenas nos finais de semana que a gente faz horário unificado. E aí, dentro desse cronograma que vocês têm, por exemplo, para continuação de aprimoramento e implantação, vai haver um novo concurso, por exemplo, para aumentar esse número? Ou esse número já é suficiente para a nossa demanda aqui? Hoje nós não podemos falar em novo concurso, porque não há lei com previsão de vagas. Apenas essas 3 remanescentes. Vários mas estranguladores aí, né? Independente da questão das limitações, por ser um ano eleitoral, nós temos a limitação básica, que é a questão de cargo previsto em lei. Então, como a lei previu 30 e nós ocupamos 27, nós só temos 3 vagas remanescentes. Então, não justifica toda uma estrutura de concurso para uma complementação de 3 vagas, porque o custo disso é muito alto e o benefício acaba sendo mais restrito. Então, assim, a ideia foi, vamos trabalhar com o que a lei já estabeleceu, vamos dar vida a esse propósito e vamos avaliando. Se entendermos e for justificada uma demanda de acréscimo, apresenta-se uma proposta à Câmara no sentido de que haja uma alteração da legislação e se incorpore novos cargos. Mas a gente entende que até o momento, essa resposta, essa quantificação, ela é adequada para a questão de demanda atual. Então, nós vamos estar monitorando e acompanhando. E há que se ressaltar também que não só os agentes de trânsito podem cuidar do trânsito, mas como também a Guarda Municipal. Então, em casos eventuais de picos de demanda, a gente pode fazer aí um socorro, um apoio extra com a própria equipe da Guarda que eventualmente pode socorrer. Então, dentro da estrutura da Secretaria de Defesa Social, tem ali os agentes de trânsito que interagem com a Guarda Municipal nesse aspecto do trânsito, da gestão do trânsito, e ainda, aí sim vem aquela pergunta que eu falei que o senhor até já começou a responder, a interação com a PM. Há uma interação também com a Polícia Militar. O senhor já falou a respeito, por exemplo, de algumas palestras, algumas aulas que a polícia ofereceu para os agentes. Mas durante o transcorrer do dia, por exemplo, uma pessoa, não sei se a Guarda Municipal ou se os agentes de trânsito têm autoridade para fazer abordagens, por exemplo, né? Solicitar documentações ou se chama a Polícia Militar. Como é que funciona essa interação com a PM? Isso é importante. O agente de trânsito, ele é
o executor, o agente da autoridade de trânsito, dotado de poder de polícia administrativa por trânsito. Então, abordagem com foco de trânsito, ele poderá fazer a qualquer momento. Por exemplo, se tiver um veículo estacionado irregularmente, vai fazer uma autuação, ele pede a documentação para fazer o registro. Entendi. Agora, em blitz, normalmente a gente trabalha de forma conjunta, ou com a guarda, ou com a PM, mas mais focado na guarda. Lembrando que, como nós somos uma secretaria, só a ideia é que os serviços sejam, na maior parte do tempo, integrados. Os eventos, os grandes eventos da cidade, a gente vai ver que há um processo muito participativo da guarda, da PM e dos agentes. Ou seja, a gente tem como hábito uma parceria já pré-estabelecida com esses outros atores. Toda a programação de evento, a gente faz uma reunião preliminar e define quem vai ajudar com o quê, onde, com quantos. Então, a gente define bem os papéis de forma que a gente consiga ir, somando esforços, dar conta da maior parte das atividades. E essas questões. E lembrar também que existe um convênio recíproco. Tanto a PM pode fazer autuações dentro daquilo que é competência municipal, como os agentes municipais também podem naquilo que é competência estadual. Então, há uma reciprocidade na delegação de competências entre Estado e município. Então, o agente também pode desenvolver atividades naquilo que é... Porque como se define competências, para o telespectador entender bem? Boa. Na questão do trânsito é muito simples. O que é veículo e condutor é do Estado. O que é uso do espaço da via é do município. Ou seja, avanço de sinal, carga e descarga, velocidade, qualquer regulamentação de conversão, tudo isso é atribuição do município. Porque ao município que cabe a atribuição de organizar o espaço e disciplinar a maneira de utilizá-lo. Agora, as questões de segurança veicular e de requisitos de habilitação Imposto, etc., são do Estado. IPVA, por exemplo. Do Estado, que refere-se ao veículo. O agente de trânsito não pode fazer nada se encontrar um carro com IPVA atrasado. Pode pela reciprocidade do convênio. Certo. Da delegação mútua de competências. Ou não? Nós hoje, ele pode fazer autuação desde que não haja medida administrativa de apreensão ou remoção. Do veículo. Se for, aí ele repassa para a PM. Num caso de... Porque o pátio que se opera é o conveniado do Estado. Num caso de um acidente de trânsito, por exemplo, aí é a Polícia Militar. O acidente de trânsito é bom lembrar duas coisas, né? Que nós temos que fazer a parte preventiva. O primeiro acidente, ele tem que ser cuidado para não ter o segundo nem o terceiro. Sim. Então, qualquer um tem a obrigação, e o agente público, o dever de agir no sentido preventivo. Se nós estivermos falando do ponto de vista de registro, hoje a própria PM já tem uma conduta que danos materiais, por não ser crime, né, de ação pública, ele é interesse das partes, ela atende nas suas bases e faz o registro de forma estática, ela nem vai ao local em função disso, exceto quando há uma interrupção do tráfego. Mas dentro da lógica, quem cuida da interrupção do tráfego é o agente municipal. A PM faz o relatório da ocorrência no sentido de apuração criminal posterior ou resguardar direitos das partes quando é uma questão de dano simples. É interessante isso que você falou, porque no caso de acidente de trânsito, até a primeira pessoa, o primeiro civil que passa próximo tem a obrigação de atender aquilo ali de alguma forma, né? É bom salientar. Faz parte do Código Brasileiro de Trânsito. É bom salientar que às vezes as pessoas tiram suas habilitações, dirigem, mas ao longo do tempo vai perdendo aquelas filigranas decorrentes do aprendizado. Então, é infração de trânsito você se envolver no acidente e não retirar o veículo. Ainda há pessoas que acreditam naquela lógica que bater o carro, para tudo, vão esperar um agente público, seja polícia, guarda ou quem quer que seja, para fazer o registro. Até lá, dane-se, entre aspas, o entorno. O segmento de entorno, os usuários que passam pela via. Então, inclusive os agentes têm essa orientação. A primeira providência, quando encontram um acidente de trânsito, onde não há vítima, e é possível fazer a retirada do veículo, a determinação primeira é essa.
apoio para a desobstrução da via, para que essa questão particularizada fique relegada aos seus registros paralelos e o fluxo volte à sua normalidade. Eu não sei hoje, secretário, mas há um tempo atrás havia possibilidade de num abalroamento, numa colisão, algo assim nesse sentido, um dos envolvidos requerer a perícia da polícia. E para haver esse requerimento da perícia policial, que é pago inclusive na hora pelo requerente, o carro tem que ficar parado no local. Como é que faz com essa incoerência legislativa? Não, mas a própria lei já estabeleceu, isso de longa data. Houve alguma mudança nesse sentido? Mas isso não é novo, não. Sempre que possível você preserva o local. Porque a lei é a lei penal. Ela está focada na apuração do crime. Então, a lei ela é de caráter geral, ela não é por trânsito de um jeito, por um sinistro não é de exceção. Outro. Então, ela é de caráter geral, mas existe a lei específica, que diz que no caso de trânsito você deve manter o foco no fluxo e retirada. Você vai ver que eu sou do tempo antigo, né, do antigo Código Nacional de Trânsito, de 1966, inclusive, e do seu regulamento, que era de 68. O senhor eu sou mais novo que o senhor, mas eu também sou dessa época. Então, o agente de trânsito à época andava com um giz no bolso, exatamente para fazer a demarcação da posição final encontrada dos veículos, para que, quando a perícia chegasse, ela, com aquele esboço, tentaria estabelecer a dinâmica do acidente. Mas nem isso é feito mais. Hoje, o volume, a vida urbana e a pressão, eles eliminaram alguns tipos. Porque não é possível hoje parar uma avenida João Pinheiro, né, que tem aí 50 mil veículos dia transitando, em função de uma quebra de lanterna, de um acidente pequeno. Então, hoje, essas questões são muito mais de conciliação das partes. Até a justiça hoje trabalha basicamente com esses processos de conciliação. Então, ela se inicia onde? No momento do atrito e do conflito. Então, não deu ali? Então, cada um corra atrás dos tribunais especiais, dos juizados especiais, e façam valer os seus argumentos para dirimir questões. Então, o espaço público hoje, ele sofre a pressão da demanda. A demanda é maior do que o interesse particular. Legal, a gente vai para um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveite essa oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Pela rede social, para você participar, acesse o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande a sua participação. Voltaremos em instantes. Durante todo mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes pra você. Porcelanato Delta polido Avório, R$ 39,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, R$ 9,99 o metro quadrado. Pontas de estoque. Porcelanatos Delta a partir de R$ 19,99 o metro. Lajota Fênix 11,5 por 24, R$ 17,99 o metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você pra Maceió. A cada R$100 em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial. Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Esperamos você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Sexto Dias de Negócios Coopama. Vamos, pai! Aqui o agronegócio é mais forte. Negócio da Coopama! São máquinas, implementos e insumos com preços e condições diferenciadas direto com o fabricante. E mais, o cooperado pode trocar a mercadoria em grãos, seja café, soja ou milho. Dias 12, 13 e 14 de abril em Machado. Informações 3295-0100. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o secretário municipal de Defesa Social, Luiz Carlos Lima, e também contando com as suas perguntas através do telefone 3721-6955. Através da rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje temos como colaborador aqui, debatedor, Volney do Lago, que quer fazer algumas considerações em relação aos assuntos apresentados anteriormente. Vai, Volney. Sim, eu queria comentar com o secretário, com vocês, Zambrano, essa questão, com os telespectadores, a questão da ética, da questão ética, essa coisa da convivência no trânsito, né? As pessoas, antes de mais nada, antes dos preceitos legais e tudo mais, é preciso que as pessoas tenham como foco a ética na convivência, né? O que o secretário tem a esse respeito, secretário? Olha, é muito oportuna essa consideração, porque o que dá vida à regulamentação, logicamente, é esse sentido ético que sustenta a própria positivação de condutas. Mas é importante dizer que quem atua na gestão de trânsito não pode esquecer jamais que o processo educativo de formação e de valorização desses conceitos éticos, eles devem estar presentes na política pública do setor. Nós temos hoje, ainda que um processo iniciado, que eu espero que vá ganhando corpo com o tempo, exatamente essa condição já estabelecida de que o gestor local de trânsito tenha um setor e um programa educativo de trânsito, onde vão sendo trabalhadas essas questões de respeito ao pedestre, proteção àqueles mais vulneráveis no trânsito, no caso de idosos, deficientes, essa lógica de que o importante não é discutir quem está certo, é fazer fluir da melhor maneira possível. Eu brinco muitas vezes, falo assim, o sujeito é muito preocupado se ele cumpriu a regra e o outro não. Mas se ambos se envolverem no acidente e morrerem, chegando ao São Pedro,
Um vai falar assim, não, mas a preferência de passagem era minha, São Pedro. Eu falei, pois é, mas vocês dois estão aqui comigo, não vão voltar mais para lá. Não adiantou muito essa questão do certo e errado. Não parar em fila dupla, né? Então São o respeito às pessoas passa para enxergar e reconhecer o outro no trânsito. Porque se a gente olhar só para a nossa própria demanda, nós vamos ser um problema permanente. Porque não tem vaga, eu ocupo a vaga especial. Ocupa a rua. Eu fico na fila dupla porque pegar o meu menino é mais importante do que o outro ir embora para casa cansado no lugar de serviço, no horário término de serviço. A minha demanda é maior porque eu reconheço a minha, mas eu não reconheço a dos outros. Então é importante o olhar e reconhecer que do mesmo jeito que você tem demandas, os outros também têm, e há que se ter alguma coisa que discipline isso, porque senão viraremos um trânsito indiano, né? Eventualmente, num caso de acidente, né, tudo isso precisa ser pensado, quer dizer, não pode interromper o fluxo do trânsito todo ali por causa de, às vezes, uma lanterna quebrada, alguma coisa assim, né? Não justifica, né? Vamos mudar um pouco de assunto, falar a respeito da atuação da Guarda Municipal. Quero chegar também ainda na questão da Zona Azul, que inclusive pretendo ocupar mais tempo do programa com isso. A Guarda Municipal tem feito abordagens nas praças públicas, né? Praça Pedro Sanches, Praça Jardim da Luminosa, Praça do Relógio Floral, a Praça da Urca. Todo aquele entorno ali tem recebido alguma atenção, mas ainda assim não é suficiente, comandante. O que podemos fazer para ampliar esse trabalho e ocupar com o patrulhamento municipal espaços que estão sendo ocupados por delinquentes? Essa questão ela é importante e assim, é valioso. Vamos incluir o São Benedito aí, que está na boca da notícia, né? Sim, felizmente nós temos muitos espaços públicos de convivência. Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma capacidade de acompanhar e de ocupar esses espaços com atividades que realmente sejam mais saudáveis. Logicamente que a ociosidade do espaço gera mau uso, muitas vezes, e má ocupação. Agora, quando a gente fala disso, nós estamos falando basicamente das situações que são muito frequentes, que são as narrativas de usuários de drogas, principalmente nesses pontos públicos e identificados por qualquer cidadão. Então, há um grupo específico da Guarda que foi formado exatamente para fazer um recobrimento em cima dessas praças, ampliando a ação de abordagem. Dentro daquela parceria com a própria Polícia Militar, quando eu falei, citei o caso do trânsito, não é muito diferente na atividade de policiamento também não, principalmente na lógica do preventivo. Então, nós estamos tentando estabelecer um procedimento conjunto para uma integração relacionada à patrulha escolar, exatamente para dar contornos de atenção mais específicos na comunidade escolar, no entorno das escolas, que também são espaços vulneráveis, e operações preventivas que a própria instituição policial tem desenvolvido com esse foco. Logicamente, se nós colocarmos a responsabilidade de solução sobre o aspecto policial, nós vamos ter sempre espaços não contemplados. Então, é uma política maior. Logicamente, quando a gente fala de usuário de droga, nós vamos ter que discutir o que faz com que a droga cresça e não sucumba, né? O que leva a sociedade moderna ao consumo de drogas. E se a gente for entrar nisso, desculpe interromper. Não, eu sei, nós vamos filosofar. Secretaria de Saúde tem que entrar nisso, Polícia tem que entrar nisso, Secretaria de Promoção Social, aí amplia demais. Isso é uma política ampla, tanto assim que o próprio consultório na rua da Secretaria que está sendo iniciado, ele também tem um pouco desse foco de resgate e atenção a esse público. Mas do ponto de vista, só para dizer que não podemos achar que polícia e guarda vão resolver o problema da droga. Não, isso é enxugar gelo. Agora, que também não podemos entender que os áreas e os espaços públicos não devam ser disciplinados, organizados e vigiados, aí também não é o caso. Sim, claro. Então, vamos estar, essa atuação é permanente e ela tem que ter sequência, certo? Ok. Vamos falar então agora a respeito da Zona Azul, com parquímetros que vem ser instalado aí nesse dia 24. A priori, porque a gente viu dia 24 é domingo, não sei se essa é a data definitiva. Como é que vai funcionar? Por que ampliou tanto? Nos faça uma narrativa a respeito dessa implantação. Sim. Vamos lá. A cidade
tem apresentado ao longo dos últimos tempos o crescimento de frota. Hoje nós podemos dizer que tem muito poucas localidades brasileiras que têm uma relação população-veículo como a nossa. Nós estamos em torno de quase 100 mil veículos automotores registrados, uma população de 162, 163 mil estimada pelo IBGE. Então, é uma relação de um veículo para bem menos que 2 habitantes. E, logicamente, pela configuração da cidade, dos seus serviços, da sua estrutura, você tem uma atração, uma geração de deslocamentos, e o principal problema do trânsito não é o veículo transitando, é o veículo parado. Por quê? Porque ele faz a maior parte do tempo dele ficar estacionado e não circulando, exceto o mototáxi, motobike, pode andar. Mas as pessoas que compõem o grosso da frota, elas têm mais demandas de imobilização do que de deslocamento. E, logicamente, o espaço começou a ficar restrito para esse tipo de acomodação de fluxo e de frota. Então, no caso específico do rotativo, ele é um instrumento que possibilite que, nos casos de desequilíbrio entre a oferta de espaço e a busca por ela, você faça uma multiplicação através da redução do tempo de utilização, gerando o que se chama de rotatividade, ou seja, mais pessoas usando o mesmo espaço. E quando se foi estudar a área, nós tínhamos no passado uma configuração bastante restrita, foi feita uma busca amostral em todo o setor, identificando o seguinte: quanto tempo para achar uma vaga e exatamente qual que é o tempo de permanência das pessoas nas vagas. E nós vamos ver que a configuração da área central da cidade, nós temos um setor de serviços, que é aquele Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, envolve serviços de saúde e outros serviços, que tinha e tem uma grande demanda também de estacionamento, e a área central, que já era relativamente crítica, e uma parte periférica. E como as demandas das pessoas não são as mesmas, entendeu-se que não era razoável estabelecer um tempo fixo e único, geral. Então, para cada perfil de área, um tempo de permanência diferenciado, de forma que a configuração do uso do espaço pudesse dar às pessoas as suas condições de acesso com os veículos. Então, a área de serviços, clínica e hospitalar, é uma área que foi fixada por um tempo de duração de permanência máxima de 2 horas. A área crítica do centro, para situações de bancárias, eventuais mais curtas, e que tem uma elevada demanda, de 1 hora. E uma opção, por isso também um pouquinho mais de extensão da área, um tempo de 3 horas. Então, nós temos, dentro do perímetro do Zona Azul, uma área crítica de 1 hora, um perímetro de 2 e uma parte limite de 3 horas, todas com tarifa unificada, ou seja, com os mesmos R$2 de tarifa, o cidadão pode se programar em relação ao que ele precisa fazer na área central e se é melhor ele ir para a área de 3, para a área de 2 ou para a área de 1. Uma adequação. Então, aí ele vai ter opções, e aí, se ele tiver essa possibilidade de se programar um pouquinho nessa utilização, ele vai tirar o melhor do sistema. Ou seja, a área de 1 é aquela mais no miolo do centro. Isso. A área de 2 é aquela próxima ali, Marechal, ruas próximas ali ao Jardim dos Estados, Alto da Cis e tal. E a área de 3 são as mais afastadas, já entrando para dentro dos bairros. É no limite centro-bairro, mas não entra bem dentro do bairro. Mas aí vai até a Cascatinha, vai até Jardim dos Estados? Não vamos até a Cascatinha. Não chega até lá? Não, nós vamos ali até na... Jardim dos Estados tem contemplado. Até na Correia Neto. Naquela região, fechamos na Rio Grande do Norte, entramos aqui na Uca Junqueiras, fechando o perímetro, e vamos na Maranhão, fechando a parte de cima. Deixa eu fazer um breve intervalo, você faz a sua pergunta na volta, só para a gente não atropelar aqui, dá tempo ainda de você fazer a sua também, 3721-6955, já tem umas 3 ou 4 perguntas aqui dos telespectadores. 3721-6955, voltaremos em instantes. Sexto Dias de Negócios Coopama. Vamos, pai! Aqui o agronegócio é mais forte. Negócio da Coopama!
São máquinas, implementos e insumos com preços e condições diferenciadas direto com o fabricante. E mais, o cooperado pode trocar a mercadoria em grãos, seja café, soja ou milho. Dias 12, 13 e 14 de abril em Machado. Informações 3295-0100. Na Carneiro Casa e Construção, você encontra tudo para a sua casa e muito mais. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,49 o metro quadrado. Assento almofadado Astra, apenas R$ 59,00. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará, por R$ 179,00. Kit Atlas para pintura, só R$ 17,90. Tomada Tramontina 2 polos mais terra, apenas R$ 4,90. Comprem até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Visite nossa loja 2, Carneiro Casa e Construção. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Sexto Dias de Negócios Coopama. Vamos, pai! Aqui o agronegócio é mais forte. Negócio da Coopama! São máquinas, implementos e insumos com preços e condições diferenciadas direto com o fabricante. E mais, o cooperado pode trocar a mercadoria em grãos, seja café, soja ou milho. Dias 12, 13... Durante todo mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes pra você. Porcelanato Delta polido Avório, R$ 39,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, R$ 9,99 o metro quadrado. Pontas de estoque. Porcelanatos Delta a partir de R$ 19,99 o metro. Lajota Fênix 11,5 por 24, R$ 17,99 o metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você pra Maceió. A cada R$100 em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial. Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Esperamos você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. A gente dá uma animada sempre aqui no intervalo, né, de debate de diversos assuntos. Agora a gente tem que acelerar aqui para poder caber dentro do nosso tempo. Volney, você quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar, principalmente, de um número importante para a gente saber, secretário. É o número de dispositivos, vamos dizer, parquímetros que vão ser instalados no centro da cidade e a distribuição deles no centro. Posso anexar na sua pergunta onde compra créditos para validar a permanência das pessoas? De que forma vai ser feito isso? Então, só para a gente dar uma panorâmica geral sobre essa questão de operação de Zona Azul, o sistema ele é híbrido, ele tem várias modalidades e possibilidades de acesso. A empresa concessionária ela tem que disponibilizar aquisição de créditos via smartphone, via internet, central de atendimento telefônico, e os parquímetros digitais, mais os monitores que têm equipamentos portáteis de venda de crédito. E, então, poderá ser utilizado um cartãozinho, que será recarregado no próprio parquímetro, pode ser feito carga à distância, então são várias modalidades. O parquímetro aceita moedas, por exemplo? Aceita. Coloca moedas lá para validar? Aceita e embora um dos motivos que nós estamos fazendo uma pequena alteração, a empresa solicitou que pudesse ser colocado e que foi autorizado, logicamente, que o próprio parquímetro operasse com cartão de crédito. Então, uma das questões é que o próprio parquímetro, para quem não tiver dinheiro, tiver só cartão, ele poderá também fazer aquisição de créditos com cartão. Então, é um sistema bastante amplo dentro das possibilidades de crédito e controle operacional. E como você disse, não serão só, então, as unidades de o parquímetro, tem outros dispositivos? Vai ter operador que nunca vai necessitar chegar próximo de um parquímetro. Basta ele fazer suas operações pelo aplicativo
que a empresa vai disponibilizar para ser baixado no smartphone. O parquímetro foi uma opção em função da nossa característica de cidade turística, que recebe muito visitante. Verdade. Então, o parquímetro, para quem é de fora, é mais fácil a identificação e a operação, até porque ele é um recurso mais comum. Sim. Agora, as outras modalidades são mais confortáveis ao usuário do que o próprio parquímetro. Para o usuário local. Vamos às perguntas aqui que chegaram dos nossos telespectadores. O César, ele pergunta o seguinte: quando eu coloco meu carro em um local pago e ele é furtado, roubado, o município arca com esse prejuízo por ser o operador da Zona Azul? Existe uma boa polêmica judicial a respeito. Tem alguns casos de ganho, tem casos de não ganho. Então, essa é uma apreciação jurídica. Esperamos que não aconteça. Se acontecer, a demanda vai ser colocada e a justiça vai dirimir. Ok. Uma outra participação que não veio aqui com nenhuma etiqueta, não veio sem nome, dizendo que tem um ônibus parado na rua Venezuela, próximo ao Rodelão, há mais de um mês. Ele quer pedir para o senhor tomar alguma providência em relação a isso, a pessoa. Ok, mandaremos alguém verificar em loco. Messias, ele pergunta por que não são colocados radares depois do DR. Depois do DR, ele está falando de Venceslau Braz. Ok. Primeiro, porque a jurisdição a partir do DR não é do município. Ali já entramos na jurisdição do DENIT e para fazer essa operação nós temos que ter delegação do DENIT. Como nós estamos em processo de ajuste quanto a pavimento da via, que é mais essencial nesse instante do que essa questão, a gente quer crer que no futuro próximo a gente consiga fazer uma parceria com o DENIT e o município também faça a fiscalização nesse trecho. Eu sou motoqueiro, mas também sou motorista de carro, condutor de veículo. E muitas vezes a gente vê que as pessoas, por comodidade, os motoqueiros, por comodidade, vão e encostam a moto ocupando a vaga de um carro. E até então, motos não pagavam a Zona Azul. Como é que vai ficar essa questão agora, secretário? A lei que implanta o novo Zona Azul, ele estabelece que o Zona Azul foi feito para veículos automotores de 4 rodas, leves e médios. Então, nem ônibus, nem micro-ônibus, nem caminhão, nem moto podem utilizar a área e as vagas de Zona Azul. Então, foi feito um redimensionamento das áreas de moto. Então, as motocicletas na área central terão seus espaços sinalizados e é nesses espaços que elas devem utilizar. Se a moto usar a vaga de Zona Azul, ela comete uma infração e será autuada. Então, a programação é que no dia 24, domingo, inicie esse projeto, né, que comece a funcionar, ou seja, vai começar no domingo para na segunda-feira as pessoas, dia 25, já estarem todas lembrando que tem aí uma Zona Azul ativa funcionando, é isso? Isso, é desse jeito que vai funcionar? Alguém já até brincou com a gente, né, zoando, né? Que, bom, mas a operação começa domingo, o dia que não funciona pela lei. Não, é porque o prazo foi contado em função do edital. Lógico que a operação começa mesmo na segunda, porque domingo não tem Zona Azul, certo? E nós teremos essa fase inicial que é só educativa, de ensinamento às pessoas, sem cobrança. Então, a prazo de cobrança pelo edital era que após o 15º dia de operação educativa. Então seria na metade, dia 9 de maio. Só que nós temos um problema que já foi apresentado pela concessionária, que a indústria de fornecimento dos equipamentos do parquímetro apresentou uma dificuldade de entrega rápida em função de desaceleração de produção, né, que aconteceu em alguns setores. Então, o parquímetro provavelmente vai demorar um período adicional. Nós estamos aguardando comunicação da negociação com o fornecedor para definir. Mas todas as outras modalidades iniciam-se no dia 25, já ensinando as pessoas, colocando-se em definitivo todos os parquímetros. Será recomposto o prazo educativo, ou seja, ninguém vai ser chamado a um processo de cobrança antes de passar pelo menos 2 semanas em processo de aprendizado. Nesse primeiro momento, os próprios agentes de trânsito venderão as... Não, o agente de trânsito não tem qualquer participação do ponto de vista de operação. Ele apenas exerce o poder de polícia de fiscalização que o particular não tem. Então, a empresa tem, por força de edital,
e contrato, ela vai colocar cerca de 56 monitores nas ruas, então vai gerar também empregos no município. E esses monitores é que serão os vendedores portáteis de crédito, além dos postos de venda no comércio que também terão. E também prestarão informações e ajudarão nesse processo educativo. Não esgotamos o assunto, viu, secretário? Isso significa que eu vou deixar um convite já feito aí para que o senhor volte em breve, para que a gente dê continuidade nesse assunto, falar mais a respeito e promover também essa ação social, vamos dizer assim, esse trabalho que é informar a população adequadamente a respeito desse tema. Vai haver alguma informação, alguma página na internet onde as pessoas possam acessar essas informações? Sim, a partir do site da prefeitura mesmo? O site da prefeitura já veio trazendo várias informações sobre a implantação do Zona Azul, continuará fazendo e também dentro do plano de comunicação obrigatório da empresa, ela iniciará a campanha no mais tardar, final dessa semana, início da semana seguinte. Entendi. Exatamente essa campanha preliminar de informação ao cidadão. Ok, grato pela sua disponibilidade de participar com a gente hoje. Já está combinado, né? A próxima, para o senhor dar continuidade nesse assunto aí. Grato Vamos lá. Pela participação. Grato também, viu, Volney, pela sua vinda aí, pela sua colaboração. Eu que agradeço, Zambrano, agradeço ao secretário, e muito obrigado pelo convite, okay. Estaremos sempre à disposição. Grato. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.